Comunicador Podcast com Sandro Locutor. É isso aí, gente amiga, gente boa, por aqui Sandro Locutor chegando com mais um Comunicador Podcast. Hoje recebendo ele, nosso querido Marcos Paulo Fonseca, mais conhecido como Marquinho Gordinho, aqui de Cariacica, meu amigo, ele que é presidente do Conselho do Fundeb no município de Cariacica e também conselheiro tutelar da região 1 do nosso município. Marquinho, primeiro a nossa saudação, muito obrigado por você participar conosco aqui do O Comunicador Podcast. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, gente amiga, gente boa, você pode participar conosco do nosso podcast pelas nossas redes sociais, né? O Comunicador Podcast, o nosso canal no YouTube, Sandro Locutor Oficial no Instagram e no Facebook, a nossa Rádio Conquista Web também no Instagram e no Facebook e também no Zap Conquista, o 99704-8171. Você pode sugerir pautas para nós, pode sugerir entrevistado, né? Nos mandar perguntas, inclusive, para os temas referentes que você queira ouvir aqui no nosso O Comunicador Podcast. Por aqui, Sandro Locutor, e nós vamos começar falando um pouco do direito da criança e do adolescente, né? Nós temos aí o Estatuto ECA, né? Tão conhecido a nível de Brasil, mas que muitas vezes, Marquinhos, ele é realmente esquecido, né? E a gente pode dizer que esse direito da criança e do adolescente no Brasil, ele é tutelado justamente pelo Conselho Tutelar. Podemos dizer, para começar, que o Conselho Tutelar, ele é o guardião nos municípios do direito da criança e do adolescente? Sim, ele é um órgão que foi criado por lei federal, né, para zelar pelo cumprimento dos deveres. Ele é um órgão que requisita serviços públicos quando há falha. Se uma mãe procura uma vaga na escola, não tem, ela pode acionar o Conselho Tutelar, que vai requerer esse direito. A mãe leva o seu filho numa unidade de saúde, foi encaminhado para alguma especialidade, tem essas dificuldades de se marcar, pode estar acionando o Conselho também para fazer valer o direito do seu filho. Na assistência, ele é um órgão que requisita serviço em todas as áreas. Então, quando há falha nos municípios, nos estados, com as políticas públicas, é um órgão também que trabalha em conjunto, principalmente quando chega o período de se fazer o preparativo para o ano seguinte do orçamento anual, né? Ele é um órgão também que ele pode, junto com a assistência, estar fazendo esse trabalho junto com o executivo, para garantir as políticas públicas da criança e do adolescente. Muito bem, isso é só para você ver o início do nosso podcast, a importância do que são os conselhos tutelares na vida das famílias, nos municípios, na comunidade onde a gente vive. Mas antes, Marquinhos, vamos falar um pouquinho do Marquinho Gordinho. Quem é o Marcos Paulo Fonseca? Quem é o Marquinho Gordinho? De onde veio? Conta um pouco da sua história para nós aí, sua história de vida, família, natural de onde? Conta um pouquinho da sua história para gente. Sou filho do Ibis, de Vila Velha. Tem 22 anos que estou morando em Cariacica, onde eu constituí minha família. Minha esposa é de Santana, conheci ela. Por sinal, era até cliente minha, que eu fui taxista há 15 anos. Dobrou no bico, então, aí. É isso. Aí um belo dia me trazer ela em Cariacica e ali foi construindo uma amizade, onde hoje nós estamos juntos tem 22 anos. Tenho um filho de 20 anos. Em 2012 eu saí, parei de trabalhar com táxi. Foi quando em 2013 eu entrei na prefeitura de Cariacica, trabalhando na Secretaria de Governo. Depois fui para a Defesa Civil, naquele período daquela chuva que teve muitas demandas, não só em Cariacica, mas no estado todo, que a chuva deu um prejuízo. Muitas famílias ficaram desabrigadas, desalojadas. 2013, 2014. 2015 eu fui para o vídeo monitoramento, quando foi criada a Secretaria de Segurança Pública no município, que hoje é a Secretaria de Defesa Social. Trabalhei no vídeo monitoramento nesse período. Foi quando também, em 2015, teve
a eleição de conselheiro tutelar. Uma das exigências para você ser conselheiro tutelar é que você tenha no mínimo 2 anos de experiência na área da infância e juventude. Eu sou voluntário de um Instituto Social desde 2012, Instituto Social Esperança, que fica ali em Argola, Pastor Rogerinho. E aí eu tinha o perfil na documentação das exigências para a eleição. Não sei se todos sabem, a eleição de conselheiro tutelar é uma eleição igual uma eleição de prefeito, de vereador. É a população que vota com título de eleitor, é urna eletrônica, TRE impresso, e também é de 4 em 4 anos no primeiro domingo de outubro. E muita gente vai aos locais de votação votar, mas não sendo obrigado. E aí foi quando eu me candidatei, em 2015, 2016, eu comecei um mandato de conselheiro tutelar. Foi onde eu comecei também a me capacitar, porque era uma área nova para mim, né? Eu já fazia voluntariado em institutos sociais, né? Mas eu não trabalhava ativamente nessas políticas. Mas aí eu comecei a estudar, comecei a ir para YouTube, olhar palestrante. Foi onde eu comecei a desenvolver meus trabalhos. Uma das atribuições do Conselheiro Tutelar é estar levando o papel do Conselheiro Tutelar para as comunidades. Você interagir com as comunidades. Hoje eu faço isso desde 2016. Foi quando eu comecei a fazer um trabalho nas escolas, de estar falando um pouquinho do papel do Conselho Tutelar nas comunidades e para que ele servia. Que muita gente, infelizmente, tem a imagem do Conselho Tutelar como um órgão que toma o filho dos outros. Muitos pintam o Conselho Tutelar para as criancinhas pequenas, principalmente, como um bicho-papão. E não é isso, não foi para isso que o Conselho Tutelar foi criado. Ele é um órgão que zela pelo cumprimento dos deveres, faz garantia, é um órgão de defesa das crianças. E aí eu estou no meu segundo mandato já, se encerra agora em 2024, né? E eu estou no meu segundo mandato. Esse é o Marquinhos, o Gordinho, porque uns me chamavam de Gordinho, outros de Marquinhos, eu juntei o útil e o agradável. Juntei os dois, marquei e ficou o Marquinhos Gordinho, e você sabe que apelido pega, né? É isso aí, tá vendo aí, gente? É importante a gente saber as raízes das pessoas, né? Porque muitas das vezes nesse corre-corre do dia a dia, né? A gente só ouve dizer, é conselheiro e tal, mas é bom saber a história das pessoas e como começa a sua trajetória. Marquinhos, vamos aprofundar um pouquinho mais na questão do Conselho Tutelar. Em Cariacica nós temos 4 conselhos tutelares, são 4 regiões, né? E cada região dessa é composta por 5 conselheiros que são, como você colocou ainda há pouco, eleitos, né, diretamente pelo cidadão também de cada região, do município todo de Cariacica. Você está lá na região 1 e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente lá do Conselho da região 1 e os demais conselhos, onde são localizados, né, quem são esses conselheiros, porque vocês interagem continuamente, né, e falar também um pouco das dificuldades, né, para a execução do serviço desses conselheiros, que são, como você disse, na realidade, protetores, reivindicadores dos direitos das crianças e do adolescente. Fala um pouquinho sobre esses nossos 4 conselhos regionais em Cariacica e um pouco das dificuldades aí que vocês têm para exercer um trabalho tão importante como o de conselheiro tutelar. A região 1 é composta por 4 conselhos. A região 1 fica em Itacibá, atrás do supermercado Extrabom ali. Conselho 1. Conselho 2 fica em Morrinhos, Cariacica sede. O Conselho 3 fica no bairro Vila Palestina, ali atrás do supermercado Calvi, que também é a sede do plantão. E o Conselho 4 fica aqui na região aqui de Castelo Branco, próximo à praça aqui de Castelo Branco. E a gente atende uma média de 30 e poucos bairros, tem conselho que atende mais, porque as regiões do conselho é diferente das 14 regiões, né, da prefeitura. O meu conselho atende bairros da região 1, 2 e 3, dá um total de quase 40 bairros. E ele é um órgão que funciona 24 horas,
No expediente normal ele funciona de 8 às 16, após as 16 tem o número do plantão, onde a população pode estar ligando, que são 4 números de plantão. Posso passar os números? Pode, por favor. Os números do plantão é 988 18 45 38, 988 19 28 86, 988 18 43 30 e o 988 18 5302. Ele funciona sempre de segunda a sexta após as 16 horas. O plantão vai até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, 24 horas também o número desses plantões. As dificuldades que nós temos geralmente as dificuldades estruturais, mas já teve muita conquista. O Conselho Tutelar, um órgão há uns anos atrás, ele funcionava às vezes com suas estruturas bem fragilizadas. Hoje em dia ele tem melhorado muito as estruturas. Exemplo disso era carros. Os nossos carros eram os carros sucateados. Hoje nós temos carros alugados, porque o município, ele pelo estatuto, pela lei, é o município que tem que dar estrutura para os conselhos funcionarem e para os conselheiros trabalharem, né? Eu me lembro bem ainda quando deputado, fui demandado aqui, né, pelo nosso Conselho da Região 4, né, e tinha o senador Ricardo Ferraço, inclusive pôs emendas para veículos e para computadores, materiais justamente estruturais para o desenvolvimento do trabalho dos conselheiros. Mas eu quero saber também um pouquinho, Marquinhos, relacionado à execução do serviço de fato, porque vocês têm até a força de polícia administrativa, né, para gerir os conselhos e demandar as demais instituições no apoio, mas muitas das vezes vocês esbarram também na dificuldade do entendimento da sociedade. Você falou ainda no início aqui que as pessoas pintam o Conselho Tutelar como um órgão que às vezes prejudica as famílias, e é justamente o contrário. Como é que tem sido essa informação aqui no nosso município de Cariacica? Tem se propagado através do link com a Secretaria de Assistência Social, através do CONDICAC, dos Conselhos de Direito da Pessoa Humana, que também estão resguardados lá na nossa Carta Magna, na Constituição Federal? Como é que tem sido essa comunicação com a sociedade? Porque isso, bem informado, facilita inclusive o trabalho de vocês quando algum direito de criança e adolescente estiver sendo violado, não é isso? Isso, eu sempre falo, quando eu sou muito chamado, a gente é muito chamado, e eu vou muito em escolas, nas reuniões de pais, dia da família na escola, e eu sempre falo que eu tiro essa imagem ruim que as pessoas têm, né? Porque eu falo que quem fica pintando o Conselho Tutelar como um órgão toma filho dos outros é para as próprias pessoas que violam os direitos das crianças. Marquinhos, a gente lamentavelmente entende e tem acompanhado, não só pelo noticiário, né, quando chega, né, informação a público, né, que infelizmente grande parte dessa violência, se não a sua maioria absoluta, ocorre dentro do local onde a criança e o adolescente deveria estar mais protegido, se sentir mais acolhido, mais amparado, que é no seio da violência doméstica, da família, né? Muitas das vezes é isso mesmo, a maioria estatisticamente, lamentavelmente, ocorre dentro de casa, dentro do âmbito onde a criança deveria se sentir mais segura. Isso aí. A violência física e a violência sexual quando a criança é no ambiente familiar. Violência física, a maior parte dela, quem comete são os responsáveis, os pais. Na sua maioria, o pai, a mãe. E aí, nesses últimos 6 meses de 2022, nós temos pegado muito casos de violência física contra a criança. Exemplo disso que os noticiários aí têm feito reportagens direto aí de casos absurdos acontecem. Semana passada mesmo nós atendemos uma criança, uma menina de 6 anos, que ela foi agredida fisicamente, bastante machucada pelo genitor, pelo seu pai. E já pegamos um menino de 3 anos também que tomou um tapa no pé do ouvido do pai porque deixou o controle da televisão cair.
E aí isso foi motivo da agressão que o pai fez tal com a criança. Rapidamente a escola comunicou ao conselho tutelar, nós fomos até a escola, buscamos a criança, levamos primeiramente na unidade de saúde, a Sunama, a saúde, porque como eu falei lá no início, todos fazem parte dessa rede de proteção. A médica atendeu essa criança para ver como que estava o ouvido dela, né? Porque a tapa que o genitor tinha dado no filho poderia ter pocado os tímpanos dele e causado lesões mais graves, né? Mas graças a Deus deu tudo certo com a criança. Fizemos a nossa parte enquanto conselho, que é garantir, tirar do risco iminente ali. Esse pai está sendo representado criminalmente porque lesão corporal é crime. E tem muita gente que fala, então eu não posso corrigir meu filho. Pode corrigir o filho, tem várias formas de corrigir o filho. Mas a agressão física, a lesão corporal não é uma forma legal de você corrigir seu filho. Porque nós já pegamos casos de não aqui, mas em outros estados aí, de criança que ter vindo até a óbito por agressões físicas. Agressão, abuso sexual, temos pegado muitos casos de acontecendo abuso sexual contra a criança. Infelizmente, a maioria, mais de 86% desses casos é no ambiente familiar. Geralmente, o violador é um parente, geralmente é um padrasto, é um pai. Já pegamos avós, casos com avós, tios, vizinhos próximos, pessoas próximas da família, são esses os perfis de abusadores. Temos pego casos também acontecendo em Cariacica de crianças sendo abordadas nas ruas. Até em frente da sua casa, às vezes os pais estão lá dentro de casa, mas o filho está na frente de casa pensando que ali é um ambiente seguro, que tá, mas não. Esse é um perfil do abusador. E eles abordam crianças oferecendo bala, oferecendo doces. E os pais têm que ensinar seus filhos, que eles não podem falar com pessoas que eles não conhecem. Os pais têm que ensinar os seus filhos desde pequeno que ninguém pode olhar a parte íntima dele. Ninguém pode tocar na sua parte íntima. Se tocar, ele tem que contar para alguém de confiança. Geralmente essa criança, porque ela não conta em casa, ela conta na escola, ela conta na igreja. Então, assim, a gente tem pego muitos casos porque o abusador ele intimida a criança. Ele fala, se você contar para sua mãe, para o seu pai que está acontecendo isso, eu vou te matar, eu vou matar seu pai, ele ameaça. Então nós temos que ensinar as nossas crianças que se alguém vir tocar diferente nela, ela diga não e corre e conte para alguém de sua confiança. E geralmente a criança ela não conta em casa também, ela conta na escola, porque é a escola onde ela passa a maior parte do dia dela, um contraturno dela. Então, assim, a gente tem pego muitos casos, atendendo muitos casos. Graças a Deus, através do trabalho dos conselhos tutelares, não só de Cariacica, mas no estado, as nossas demandas que nós encaminhamos, acionamos toda a rede de proteção, que vai para a polícia, né, DPCA, que é a Delegacia da Criança, já resultou em prisões. Para você ter ideia, Sandro, de 2019 até o início da pandemia, que foi em 2020, só o meu conselho, a minha Regional 1 de Itacibá, nós atendemos quase 150 casos de abusos contra a criança, e na sua maioria crianças abaixo de 11 anos, vítimas de abusadores, de padrastos, de avós, de pais, até de mães. Já pegamos crianças que a tia tomava conta dela, uma própria tia tomava conta dela, e a própria tia estava abusando da sobrinha. Porque a criança ela tem o jeito dela de falar da sua parte íntima. Geralmente os pais eles ensinam, tanto a menina quanto o menino. A menina, os pais falam que a parte íntima dela é a florzinha, né? E o menino também a sua parte íntima. E a menina ela falou claramente, num atendimento que foi feito com o conselho, que estava sendo abusada, que a sua tia estava fazendo... abusando dela sexualmente. Então, assim, graças a Deus, foi demandas que foi enviado para a justiça, resultou em prisões, e
nesse período da pandemia aí, no início da pandemia, eu acho que eu tenho certeza que fechou os 4 conselhos de 2019 ao início da pandemia com quase 500 casos em Cariacica, juntando os 4 conselhos. É um número muito alto. Tá vendo aí, amigo telespectador, amigo internauta, né? Você, amigo ouvinte também da Rádio Conquista Web, temos que ficar muito atentos, né? Muito atentos. Infelizmente, essa estatística mostra que talvez em virtude de lares destruídos, né? De famílias que não têm a sustentação também necessária nos pilares familiares, nos pilares também religiosos, de sociedade, de cidadania, muitas das vezes isso é um fator, mas nas mais variadas famílias, mesmo pessoas de altas posses, não só em lares humildes, acontecem essas violências, não só físicas, mas principalmente a violência sexual, que além de tudo gera uma violência psicológica gigantesca, né? A gente tem um alto índice também, infelizmente, no Espírito Santo, de violência contra a mulher, e que isso também certamente reflete, né, nos seus filhos e consequentemente vira uma cadeia de violência, né, que infelizmente acaba por destruir muitas famílias, muito futuro dessas crianças e desses adolescentes. É importante que o poder público acompanhe de perto isso, né, e que estruture a cada dia mais os conselhos tutelares para cumprir o seu importante papel. Lembrando a você que você pode acompanhar o Comunicador Podcast no nosso canal do YouTube, pelas minhas redes sociais, Sandro Locutor Oficial, no Instagram e no Facebook, na Rádio Conquista Web, Instagram e Facebook também, e no nosso Zap Conquista 99704 8171. Participe conosco aqui, sugira a sua pauta, sugira o seu convidado, nos ajude a construir a cada dia melhor o nosso podcast O Comunicador. Marquinhos, é importante a gente falar desse período de pandemia. Nesse período os pais, né, as famílias não estavam preparadas, né, porque muitos pais acham que a escola é lugar para cuidar do seu filho com toda a responsabilidade, como se a responsabilidade da sua família fosse do professor, e na realidade o professor é educar, né? Alfabetizar, ensinar a questão escolar, um currículo escolar para seu filho, e educar e formar o civismo, o caráter, a cidadania vem de casa, né? Nesse período de pandemia as famílias estavam despreparadas para ter esses filhos em casa. Certamente deve ter aumentado muito a incidência de violência, a gente acompanha noticiários aí, mas que por muitas das vezes eu acho que pela proximidade com esses violadores, isso não tenha chegado. Nesse período de pandemia, houve um aumento, ou no pós-pandemia as denúncias, talvez pelas crianças voltarem para as escolas, para as igrejas, para o convívio social, isso tem aumentado? Como é que foi esse período duro de pandemia e como está sendo o pós-pandemia aí, com essa incidência de violência doméstica, sexual e principalmente violência psicológica, porque vai para o resto da vida da pessoa? Então, a nossa preocupação era um debate de conselheiros daqui do estado, até em nível de Brasil. Faço parte de grupos de WhatsApp, né, que tem conselheiros de todos os estados aí da federação. Mas a gente sabe que, pelo menos em Cariacica, na regional que eu atendo, os números caíram durante a pandemia. Porque muita gente perdeu renda, né? Muita gente perdeu seus empregos, não teve aula, então as crianças ficaram praticamente 24 horas nos seus lares. E como eu falei lá no início, o ambiente familiar é o ambiente onde, infelizmente, acontecem maiores tipos de violações com a criança. E essa queda você atribui talvez a essa dificuldade da criança informar de fato o que está sofrendo dentro de casa, no seu convívio diário? Você acha que no período de pandemia diminuiu por falta de acesso à informação, a ela informar outras pessoas, é isso? Isso aí, de acesso, porque, exemplo, as escolas, as crianças não tiveram aula.
E muitas crianças relatam nas escolas o que acontece com elas no seu dia a dia, tanto coisas boas quanto coisas ruins também elas relatam. Então esse período que elas ficaram muito tempo dentro de casa ali, muitas elas não tinham para quem contar, para quem relatar, para quem relatar, porque infelizmente a maior parte das agressões físicas e de abuso contra criança sexual é no ambiente familiar. Então elas ficaram esse período ali isoladas. E isso também contribuiu para o número de denúncias caírem. Agora, no período pós-pandemia, depois que veio a flexibilização, que as coisas voltaram ao normal, as crianças voltaram a estar nas escolas, nas igrejas, porque muitas igrejas também se fecharam, né? Tinha mais era culto online. Então, assim, para você ter ideia, nós temos atendido em 2022 casos que crianças relatou que casos que aconteceram em 2020, no período de pandemia. Em plena pandemia em 2020, no meados de agosto para setembro, nós atendemos um caso em Itacibá lá, de uma criança que ela conseguiu o WhatsApp da professora e relatou para a professora que um vizinho estava molestando ela. Lamentável, né? Lamentável, em plena pandemia. Aí nós conseguimos atender essa demanda, encaminhamos a notícia de fato ao Ministério Público, enviamos para a DPCA na ocasião, mas nós temos atendido muitos casos no período pós-pandemia e a nossa preocupação pós-pandemia é desses casos, principalmente violência física. Esses 6 meses de 2022 nós temos pegado casos absurdos acontecendo. Então, assim, e crianças, além de relatar do que tem acontecido em 2022, elas falaram que em 2021, 2020, no período de pandemia, isso vinha acontecendo com elas. E essa violência física se dá como, Marquinhos? Surra, pancada? O que é mais abordado? A criança é muito machucada mesmo? Como é que é isso? Muito assim? Machucada, muito. Infelizmente, os adultos eles pegam para bater numa criança como quem estivesse batendo num próprio adulto. E aí a gente tem pego os casos de violência física, crianças tomando surra de fio, tomando surra de chinelo. Semana passada mesmo, nós atendemos uma criança num CMEI de 6 anos que ela estava com o braço todo roxo de hematoma, mangueira, e com as costas, que o próprio pai... Tá vendo aí, amigo telespectador? Beira o absurdo realmente, né? Que um pai, que uma mãe, que um cuidador, né, possa fazer e praticar esse tipo de violência física que deixa marcas. Mas além disso, muitas das vezes esse violador, né, esse familiar ou esse cuidador violento não sabe o trauma maior que está causando nessa criança, nesse adolescente, que vai acompanhá-la aí pela vida toda, assim como uma violência sexual, né, que destrói o futuro, destrói muitos sonhos, né? E Marquinhos, eu queria saber de você assim, para aquele pai, né, para aquele familiar, para aquele parente, para aquele vizinho zeloso, mas que tem as suas atribuições do dia a dia, como todos nós, né, tem que trabalhar para também colocar o pão na mesa, aquele que não tem as benesses do Estado, muitas das vezes que põe quem não precisa de fato no colo, e quem está lá, o índice de pobreza no município de Cariacica, no Espírito Santo e no Brasil é muito grande, os dias de hoje, né, os índices estão evoluindo, crescendo galopantemente, talvez por queda de renda, talvez por desemprego também, né? Isso pode dificultar muito, mas assim, para aquele pai, para aquele familiar, para aquele vizinho, para aquele pastor, para aquele professor que é zeloso, cuidadoso,
Quais são os sinais, principais sinais de alerta, né, que vocês convivem com isso no dia a dia, que esses pais, que essas pessoas podem observar nessa criança, nesse adolescente, para identificar, digamos assim, que ele está sofrendo algum tipo de violência que talvez por falta de segurança, por essas ameaças que você falou que são características dos abusadores, essa criança não relata. Quais são os principais sinais que vocês no dia a dia enxergam e convivem com esses absurdos aí diários? A criança, ela começa a mudar o seu comportamento. Se é uma criança alegre, ela começa a ficar com uma criança ansiosa, uma criança com sintomas depressivos. A criança, ela começa a ficar trancada, cabisbaixa. Quando ela está num local que o suposto abusador está, ela tenta não ficar perto, porque infelizmente, né, no ambiente familiar que acontece a maior parte das agressões e do abuso, então ela tenta se limitar a ficar próximo desse abusador, principalmente quando ela está com alguma pessoa da sua área de segurança ali. E ela fala, a criança, quando ela é menor, pequenininha, ela começa a dar sinais por desenhos, não só em casa, principalmente na escola. Ela começa a desenhar. Isso aí é um sinal também que elas começam a dar sinais que está sendo vítima de algum abuso. Na escola, o rendimento dela cai por completo, o seu aprendizado, se é adolescente, as suas notas principalmente. Então ela vai dando todos os sinais, até quando ela explodir e toca. Quando a gente pega casos de crianças de 10 anos, 9, 10 anos, 11 anos, até adolescentes, tem uns que começam a se automutilar, dando sinais. Nós já pegamos crianças de 11 anos se automutilando quando nós fomos atender. Teve situações de agressões físicas, violência doméstica entre casais, e aquilo ali estava gerando a violência psicológica no filho, e ele começou a se automutilar. Com gilete, navalha, faca, essas coisas. E aí começa a ir para a escola com camisa de moletom, se está um sol de 40 graus, uma criança, um adolescente, com roupa de frio. Se escondendo, né? Definhando, se escondendo. Então eles dão esses sinais. A violência física, muita gente por isso que a escola comunica, que está no estatuto, que a escola tem que comunicar as faltas injustificadas das crianças. Muitas vezes faltas injustificadas pode estar acontecendo algum tipo de violação. Já pegamos casos de crianças faltarem assim 15 dias seguidos, quando foi ver, a criança tinha sido vítima de agressão física, estava cheia de hematoma. Então até esses hematomas saírem, não ficar mais marcas, os pais não deixam ir para a escola. Por isso que a escola é um ambiente onde a criança ela se sente segura. A criança, principalmente as menores, ela tem no seu coração, funciona como um radar. Ela vai identificar ao seu entorno quem são as pessoas de confiança dela. E por isso que nós temos, nós conselheiros, nós temos a oportunidade de estar falando para essas crianças em escola, em reuniões, em igrejas. Igrejas têm aberto esses espaços para falar desse tema, Sandro. Porque a gente pegou muitos casos de crianças, já pegamos casos de abusos acontecendo em banheiros de igrejas. Não só igrejas evangélicas, mas igrejas católicas, todos os segmentos de igrejas. Então, assim, as igrejas têm aberto espaço para falar desse tema. Eu esse ano já fui em umas 3 igrejas para falar sobre abuso, para falar sobre vínculo familiar. Os pais têm que saber, por mais que eles saiam de manhã para trabalhar e deixem seus filhos em casa, que eles têm que trabalhar para colocar o pão de cada dia dentro de casa, mas saber como é que foi o dia do seu filho em casa, com quem ele ficou, com a pessoa responsável. Perguntar, interagir. Fato, né? Como é que foi o dia dele na escola. O que nós sempre pegamos nos últimos anos, nos últimos meses, que pais não estão tendo diálogo com seus filhos.
Felizmente, se você, pai, mãe, você não tem o diálogo com o seu filho enquanto ele está com 3, 4, 5 anos, não é na adolescência que você vai ter mais. E a gente tem pego muitos conflitos familiares acontecendo com pais e filhos adolescentes porque eles não tiveram esse feedback lá na infância. Do pai saber como acompanhar, desde pequeno, conversar com seu filho. E aí isso é um prato cheio pro mundão, né? O mundão tá aí de braços abertos aí, esperando só um vacilo de nós pais para eles virem e abraçar nossos filhos. E aí, quando a gente não tem um diálogo com os filhos e quando tá pequeno, principalmente na pré-adolescência, você vai ter um filho que vai te dar trabalho dentro de casa. Você vai ter um filho que vai dar trabalho na escola, vai dar trabalho na comunidade. E aí tem muitos pais que quando eles forem abrir os seus olhos, e com um filho já na adolescência, ele pode piscar o olho assim, perdi meu filho. A gente tem pego muitos casos no conselho de conflitos familiares, de atender crianças de 10 anos, adolescentes de 12 anos, 13 anos, que falam abertamente para a gente que os conflitos familiares, as violências domésticas entre casais, está gerando uma violência psicológica nos filhos de tamanha proporção que vocês nem imaginem. Aí não tem aí tem o conselho que ele encaminha para a rede de proteção, que todos fazem parte da rede de proteção, mas aí vai encaminhado para uma equipe psicossocial. Até lá na equipe psicossocial vai ter essas dificuldades nos atendimentos, porque a criança já vem sofrendo esse tipo de violência desde pequenininha, desde 3, 4 anos. Não abre, né? Fica receosa. Não abre, então assim, converse bastante com seu filho, coloque os filhos no topo da nossa lista de prioridade. Eu sei que a gente tem que dar atenção ao nosso trabalho, para colocar o pão de cada dia, mas muitas famílias hoje em dia têm dado mais atenção aos bens materiais. Não que o trabalho não seja importante, o trabalho é importante, mas os nossos filhos, ele é o nosso bem maior, é a nossa maior riqueza. E muitas famílias, infelizmente, não têm colocado os filhos no topo da sua lista de prioridade. E exemplo disso está aí. A gente tem pego casos absurdos acontecendo aí com nossas crianças, com nossos adolescentes, por um simples ato não haver um diálogo de ter diálogo. Aí eu vou aproveitar o espaço aqui, quando eu falo, igual eu falei esse dia que eu fui numa igreja. Eu falei para os jovens, para os adolescentes: filhos, você já falou para o seu pai hoje que você ama ele? Você tem falado para o seu pai que você ama ele? E aí eu volto para os pais também. Pais, você tem falado para o seu filho que você ama ele? Porque nos últimos meses a gente tem pego os atendimentos no conselhos que pais e filhos se degradando. E essa carência, né, também afetiva, né, acaba impulsionando. Porque não foi criado assim, então você vai criar seu filho assim mas também. Tem que se adaptar, né? A vida está evoluindo e o mundo também com as tecnologias e tal, e a pessoa tem que, né, acompanhar o desenvolvimento do mundo, né? Isso aí. E aí são esses os sinais. E aí as escolas, a criança, elas têm comunicado nas escolas o que tem acontecido com elas. Nas igrejas, tem muitas igrejas que têm departamentos infantis, naquele período de mensagens, leva a criança para ter o culto dela infantil. Crianças têm relatado em igrejas o que tem acontecido. Então, assim, a gente tem que denunciar. Tá vendo aí, amigo telespectador? Tema relevante, importante no nosso podcast O Comunicador. Então eu quero convidar você, amigo internauta, amigo telespectador, amigo ouvinte, né, que interaja conosco. O Comunicador Podcast, o nosso canal no YouTube, né, o nosso Zap Conquista, que é o 99704-8171. Você interaja conosco também na Rádio Conquista Web, no Instagram e no Facebook, e nas minhas redes sociais, Sandro Locutor Oficial, no Instagram e no Facebook. E é claro, né, participe conosco, afinal aqui você tem vez e voz, você é que garante o sucesso do podcast
o comunicador, comigo, Sandro Locutor. Marquinhos, vamos encaminhar um pouquinho aqui para o final, né, do nosso trabalho de hoje, do nosso podcast, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa questão da rede de proteção, né, que nasce do poder público, né, o governo tem que ter essa política pública, né, de garantir os direitos do cidadão, o direito da pessoa humana, está lá na nossa Constituição, está nas leis regulamentadoras, né, o município, por exemplo, tem essa incumbência de ter os seus conselhos, né, e os conselhos tutelares têm conseguido o apoio, né, dos CRAs, das secretarias de assistências, né, dos conselhos estaduais, tem tido respaldo do chefe dos poderes executivos, né, do poder legislativo, que é importante também, principalmente quando se tange em relação à questão orçamentária, para se destinar dentro dos orçamentos públicos recursos para isso. Como é que tem funcionado aqui no município de Cariacica, e vocês discutem estado e Brasil afora, como tem sido essa política, principalmente de recurso estrutural e de apoio realmente? Porque você precisa quando há um acolhimento de uma família, de uma criança, tem que ter esse trabalho psicológico, né, de acompanhamento, tem que ter muitas das vezes a mobilização para onde destinar uma criança ou uma família, uma mãe vítima de violência, né, e tudo mais. Como é que tem sido essa rede de proteção no estado do Espírito Santo, em especial aqui em Cariacica? Tem funcionado bem? Como é que está? Então, vamos falar dos recursos. Eu, há uns 2 anos atrás, uns 2 anos antes da pandemia, eu fui na audiência pública até na Assembleia. E lá eu fiz uma fala lá pedindo, porque não só, principalmente o legislativo, onde os deputados, tanto os estaduais, federais, senadores, eles têm as suas emendas parlamentares. Eu fiz uma fala no sentido de que, de quando eles forem fazer essas emendas parlamentares, que se faça para os conselhos tutelares. Porque muitas dessas emendas que vão para assistência, elas às vezes vão direcionadas para CRAs, CREAs. E o Conselho Tutelar, eu posso falar que 99% nível de Brasil, eles são ligados administrativamente às secretarias municipais de assistência social. Então muitas emendas chegam geralmente destinadas a CRAs, CREAs. E aí quando nós vamos pedir para que exemplo, comprar uma cadeira que quebrou para ser recolocada, geralmente essas emendas que vêm direcionadas, eles não podem tirar dali do CRAs, CREAs, para colocar no Conselho Tutelar. Foi uma fala que eu fiz na Assembleia, e no sentido de que, de quando forem mandar emendas parlamentares, manda destinada aos conselhos tutelares, porque muitas dessas emendas não podem ser usadas no Conselho Tutelar, infelizmente, mesmo sendo um órgão que administrativamente ele faz parte dentro da assistência. Eu sempre falei e continuo falando, nesse termo de recurso, o Conselho Tutelar sempre foi um patinho feio dentro da assistência, e essas políticas públicas têm que ser mudadas. Da mesma forma que você dá estrutura para um CRAS trabalhar, para um CREAS trabalharem, vocês têm que darem... eles têm que dar estrutura para os conselhos tutelares, porque o conselho tutelar que ele filtra ali de imediato, ele está na raiz do problema ali quando uma criança está sendo vítima. Dentro do bairro, dentro da comunidade. Dentro da comunidade. E é ele que aciona a rede de proteção, é ele que encaminha para o CRAS, para o CREAS, para cessar essa violação. Exemplo disso atender uma família, e essa família está em vulnerabilidade social muito baixa, onde a família está precisando de uma cesta básica. O Conselho Tutelar ele requisita esse serviço, ele encaminha para o CRAS de referência, para a equipe psicossocial fazer esse trabalho, esse estudo de caso, onde vai saber em qual vulnerabilidade que a família está passando e vai dar toda a assistência. Automaticamente o CREAS, quando há algum tipo de violação, de violência, vai para o CREAS. Uma violência sexual que a criança sofreu, uma violência física, precisa dessa equipe de psicossocial,
encaminha para o CREAS. Então, ele faz parte, ele é como se fosse uma engrenagem. Mas é a porta de entrada para essa garantia então, assim, de direitos. Então, a parte do recurso, eu sempre falo, lembre de quando forem mandar alguma emenda para assistência nos municípios, fidelizar ela para o Conselho Tutelar. Destina para o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar às vezes tem essas dificuldades. Às vezes o município está passando por um período, uma situação não tão boa, de naquele momento não ter como comprar os equipamentos ali, e aí a gente esbarra nisso aí. Aí o maior prejudicado nisso tudo aí, no final das contas, lá na ponta é a criança e o adolescente. E em termos de rede, a gente tem trabalhado bastante. A gente tem acionado assistência, sempre nos auxiliando. A saúde, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, mas eu sempre falo que o conselheiro ele não tem só de usar papel, enviar ofício, requisitando, ele tem que estar com esse feedback constante dentro das secretarias, porque você consegue desenvolver um trabalho bem melhor quando você tem esse feedback, você está ali, porque você está ali, você faz parte da administração pública. Muita gente fala, o Conselho Tutelar é um órgão alto. Não, ele faz parte da administração pública. Então a administração pública ela tem que abraçar também esse órgão. E é um órgão também que, assim, quando os serviços não estão sendo bem executados, é um órgão que, quando ele sai da esfera dele enquanto conselho, é onde ele pega e aciona o Ministério Público. O Ministério Público vai também provocar o judiciário para que aconteça as melhorias. Muito bem, e aqui a gente tem essa interação, então, desde a porta, né, que é o Conselho Tutelar, até o Judiciário, que de repente possa, de acordo com a instrumentação legal, determinar ao município que se cumpra algumas dessas necessidades, que talvez, por não ter aí esse preparo, né, o município não tenha como acolher, não é isso? Isso aí, se for o Conselho, ele requisitou, fez para fazer valer o direito da criança ali. Se ele não foi atendido, ele vai judicializar. Ministério Público ele vai provocar o Judiciário vai determinar que aconteça. E essa cadeia tem funcionado bem, essa rede tem funcionado bem. Tem que funcionar, porque se não funcionar, a gente vai ter que requisitar em outras instâncias maiores. Quando nós não conseguimos resolver na esfera municipal, estadual, a gente vai para a esfera federal, para fazer valer o direito da criança. Isso é muito importante, né? Até alertar os nossos congressistas aí, os nossos membros da bancada federal, né? É importante quando se coloca essas emendas parlamentares, esses recursos, né? Que observem, né? Todos os órgãos, né? Que prestam serviço na Secretaria de Assistência Social e nas demais secretarias, né? Porque nós temos vários conselhos, né? Conselho do Idoso, da Pessoa Idosa, que também é fundamental, né? O Brasil não se preparou para o envelhecimento e hoje nós temos também uma violência contra o idoso gigantesca, né? E eu me lembro bem que ainda há 1 ou 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, havia uma discussão no Congresso Nacional onde foi reduzido muito o recurso do SUAS. À época, o Sistema Único de Assistência Social, né? Então, secretária Mara Tosato aqui, você conheceu, trabalhou com ela também, fez uma reivindicação. Eu levei à época ao deputado Amaro Neto, que provocou uma discussão também no Congresso Nacional, né? E aí essa redução acabou sendo mínima, né? Porque iriam praticamente destruir o Sistema Único de Assistência Social. E isso ia passar batido, porque se os conselhos, se as secretarias de assistência sociais nos municípios do Brasil não tivessem atentado a isso, ia ser cometido, a meu ver, inclusive, um crime de quase reduzir em 80% o recurso que seria destinado para o SUAS. Amigo telespectador, um bom debate, Conselho Tutelar, trabalho importante em favor do cidadão, em especial da criança e do adolescente.
você pode nos acompanhar pelo canal O Comunicador Podcast, no nosso canal no YouTube, Sandro Locutor Oficial no Instagram e no Facebook, também pela nossa Rádio Conquista Web, né, no Instagram e no Facebook, e no Zap Conquista 99704-8171. Eu quero contar com a sua participação, né, contar com a sua sugestão de pauta, de entrevistado, com a sua interação conosco nos nossos mais variados canais, para que a gente possa cada dia levar um podcast melhor para você, para sua família, aí aonde você estiver. E é importante que nós, cidadãos, que nós, sociedade, participamos de fato. Às vezes a gente fica preso no nosso mundinho, né, Marquinhos? Né, no nosso mundinho, e não olha pelo muro do vizinho o que está acontecendo, né? Então é importante que a gente fuja também um pouco das redes sociais, dê um tempo mais para as pessoas do nosso convívio cotidiano, do dia a dia, para que a gente possa identificar esses sinais de violência, de maus tratos, né, que às vezes a gente não percebe na correria do dia a dia. Marquinhos Gordinho, meu amigo, né, eu queria que você terminasse essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre um tema tão relevante, mostrando para nós os canais, né, de denúncias, né, quais os contatos, mais uma vez, se você puder repetir os telefones dos de Cariacica, mas quais os canais que o cidadão, qualquer membro familiar, qualquer membro da sociedade possa lançar mão para fazer qualquer tipo de denúncia contra essa violência física, social, psicológica e sexual, né, em detrimento dessas crianças. Quais são os canais aí que o Conselho Tutelar deixa para que o cidadão possa denunciar essa violência tenebrosa? Então, vamos lá. Canal de denúncia, nós temos o Disco 181, que ele funciona na Secretaria Estadual de Segurança Pública, na SESP. É um grande canal de denúncia de violência contra a criança. O Disque 100, nos conselhos tutelares do território onde a criança reside, se estiver acontecendo algum flagrante de agressão física, até de abandono de capaz, 190, porque agressão física, abandono de capaz é crime. Então, se está acontecendo um flagrante delito ali, de imediato pode estar acionando também o 190, que o 190 ele vai fazer a parte dele enquanto polícia, e se tiver que fazer a intervenção com a criança lá, ela aciona o Conselho do Território, que vai fazer esse trabalho em conjunto. Como eu falei lá no início da nossa conversa, até a segurança pública ela faz parte da rede de proteção da criança. Então, e a própria Constituição Federal e o Estatuto fala que é dever de todos zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, se você estiver passando na rua, uma criança está sendo agredida, você tem o dever de denunciar toda violência contra a criança. E os canais estamos aí, onde recebemos mais denúncias é o 181 e o Disque 100. E os telefones aí, repita para nós os telefones do plantão aí do Conselho Tutelar de Cariacica. Os telefones do plantão é o 98819-2886, 98818-4538, 98818-4330 e o 98818-5302. Temos também, criei recentemente, não tem nem um mês, uma página no Instagram, uma página do Quem Ama Protege. Lá também nós recebemos denúncias via direct lá na página Quem Ama Protege Oficial. É onde eu coloco também, alimento ali informações sobre o trabalho do Conselho Tutelar, as palestras que eu venho fazendo em igrejas e escolas, e tenho colocado conteúdos importantes ali de prevenção e de defesa na área da criança e do adolescente. Então é um canal novo, é uma campanha que breve a gente vai lançar, Sandro, no município. Já temos o Instagram do Quem Ama Protege Oficial. Também estamos recebendo denúncia através desse canal aí também.
Muito bem, Marquinhos Gordim, Marcos Paulo Fonseca, conselheiro tutelar e também presidente do Conselho do Fundeb. Nós não falamos sobre Fundeb em outro momento, vamos falar um pouco sobre isso, mas hoje o foco era justamente a questão, a atuação do Conselho Tutelar, essa importante rede de proteção da criança e do adolescente no nosso município de Cariacica, no Espírito Santo e no Brasil. Todo cidadão tem o dever, sim, de proteger as crianças e adolescentes do nosso país. Então, fica aí a dica, se você estiver presenciando, se de algum momento encontrar algum tipo de violência relacionada a isso, acione 181, 190, os telefones que estarão aqui disponíveis também no nosso O Comunicador Podcast, né? E eu sinto-me muito agradecido, viu, Marquinhos, pela sua participação conosco aqui. Desejo sucesso, parabéns pela atuação. Obrigado. E em nome do nosso Comunicador Podcast, leve um abraço para todos os demais conselheiros tutelares do município de Cariacica, o nosso respeito, né, e a nossa consideração com esse valoroso profissional, né, que realmente zela de muitos casos que, por omissão do Estado como um todo, né, acabam por acontecer. Que Deus abençoe a sua trajetória. Até uma próxima oportunidade aí, tá bom? Amém. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, gente amiga, gente boa. Chegamos ao final de mais um podcast, O Comunicador Podcast, comigo, Sandro Locutor. Lembrando a você que você pode sugerir a sua pauta, sugerir o tema que você quer ver e ouvir e participar aqui no nosso Comunicador Podcast. Pelas nossas redes sociais você nos acompanha no canal no YouTube, o Comunicador Podcast, nas minhas redes sociais, Sandro Locutor Oficial no Instagram e no Facebook, e também pelos canais da Rádio Conquista Web, né? Isso aí, no Instagram e no Facebook, Conquista Web, e o nosso Zap Conquista 99704-8171. Chegamos ao final de mais um O Comunicador Podcast comigo, Sandro Locutor. Participe comigo, afinal aqui você é que faz o sucesso. Até a próxima, se Deus quiser.